Bom dia, meus queridos. Boa alvorada, boa tarde, boa noite. Seja o horário que esteja vendo este vídeo. O meu nome é Kaique, para quem não me conhece, sou professor de História e hoje nós iremos ver neste vídeo o conteúdo para o nono ano. A matéria é Brasil, Primeira República, de 1889 até 1930. Sem antes eu começar a matéria, eu vou deixar bem explícito aqui que esse conteúdo eu vou separar em três vídeos para ficar mais claro para vocês entenderem, ok? Em vez de eu deixar um vídeo apenas com a matéria corrida, eu creio eu ficar muito grande, então é ruim para vocês baixarem ou até estudarem que fica muito grande. Deixarei aqui linkado os três, né? Eu vou deixar para vocês, vou enviar nos grupos do WhatsApp. Porém, neste vídeo a gente vai ver o primeiro tempo. Optei por três para ficar mais calmo. Claro, ok? Beleza? Então, a gente vai de Brasil, Primeira República ou República Velha. São os dois nomes do mesmo período. Tem gente que prefere Primeira República, outros optam em pronunciar República Velha. O período de 1889 até 1930, e hoje a gente vai ver os antecedentes da Primeira República. Seguinte, a história do Brasil, a gente tem que fazer uma divisão antes de começar a ver a nossa matéria. Eu fiz um quadrinho aqui para representar os períodos da nossa história. Primeiro, Brasil Colônia, que vai ser de 1500 até 1822, e o Brasil Colônia é subdividido em três. Primeiro era pré-Cabralina, era de Cabral, Pedro Alves Cabral, que foi o primeiro europeu a oficialmente colocar os pés aqui no nosso território, e aí vai antes da chegada dele até 1530. Outro nós temos é o período da colônia, que vai ser de 1530 até 1815. Tem um erro de citação aqui, vocês me perdoem. E, por fim, nós temos o terceiro período, que é o Reino de Brasil e Algávers, que é de 1815 até 1822. Segundo, nós temos o Império do Brasil, que é de 1822, a independência do nosso território, até a proclamação da República. Vocês já estudaram no oitavo ano. A gente tem o Brasil, o primeiro reinado, de 1822 até 1831, período regencial de 1831 até 1840 e, por fim, segundo reinado, de 1831 até 1889. Nós estudaremos agora, aqui, ó, Brasil República, ok? Dá início à proclamação, que é o período que nós estudaremos ao decorrer desses três vídeos, que é 1888 até os dias atuais. Esse período de Brasil República, ele é subdividido em seis períodos. Primeira República, ou a República Velha, que nós estudaremos agora, é de 1822 até 1930. A Era Vargas, de 1930 até 1937. Estado Novo, de 1937 até 1945, final da Segunda Guerra Mundial. Depois, quarto, República Populista, de 1945 até 1964. O quinto período, ditadura militar no nosso país, de 1964 até 1985, 21 anos de ditadura. E, por fim, o período que nós nos encontramos, que é a República Nova, ok? Deixei esse quadrinho aqui para a gente situar onde nós estudaremos, ok? Então, a República Velha ou Primeira República é este primeiro aqui que nós estudaremos nesta matéria, ok? Seguinte, a gente tem que entender que o Império, antes de começar a falar sobre a matéria, ele vem do latim império, que significa poder. O poder fica na autoridade central de uma só pessoa, imperador ou imperatriz, no caso. E o imperador, rei, sultão, eles são chamados de monarca. E nós estudaremos agora o regime, que também significa república. República, ela vem do latim, que significa res publica, ou coisa pública, coisa de todos, coisas que todos pertencemos. Ela significa uma estrutura política de um Estado com a forma de governar, que o chefe seria eleito pelos representantes dos cidadãos
ficando por tempo determinado, ok? A Primeira República é um período marcado pela a transição do Império para a República, ok? Nós estamos vendo o finalzinho do Império Brasileiro, o início da República. A República ela vai ser dividida em dois períodos: República da Espada e República Oligárquica. Primeira República da Espada, que é de 1889 até 1894, e a República Oligárquica de 1894 até 1930. Antes de estudarmos a Primeira República, devamos estudar os antecedentes. E quais são esses antecedentes? Como todo mundo sabe, eu gosto de separar em tópicos para ficar mais bem exemplificado. Então, o que eu decidi separar são em cinco antecedentes. Primeiro, questão imperial. Segundo, questão religiosa. Terceiro, questão militar. Quarto, questão abolicionista. E cinco, proclamação da República. Esses são os 5 períodos, os 5 antecedentes que nós veremos agora nesse vídeo, antes de começarmos a matéria sobre a República Nova, a República Velha, perdão. Primeira República. Qual que é a principal, a primeira questão? A questão imperial, tá? O Brasil, ele estava vivendo o regime político, o Império do Brasil, sim. E esse império, ele vai ter um processo lento de declínio. Então, quer dizer que o Império Brasileiro ele vai começar a ruir lentamente. E vai ter a crise religiosa, crise econômica, social. E aqui a gente tem uma charge de um autor do período chamado Ângelo Agostini. Ele publicou inúmeras charges que aqui nós conseguimos representar a imagem de Dom Pedro II. Dom Pedro II ele era o imperador do Brasil e é o atual administrador, o atual rei do nosso país na época. Ele supostamente está sendo, é claro que ele está sendo derrubado, empurrado da cadeira, significa que ele está caindo do trono por um político da época, inclusive a corte está rindo dele, se vocês repararem no canto superior à direita. A questão religiosa do Império. Primeiro, o Império versus Igreja Católica. A gente tem que entender que a primeira Constituição do Brasil de 1824, ela vai ter, o Brasil vai ser um Estado confessional católico. O que é isso, professor? Estado confessional católico. É o Estado mais igreja. Então, eles são únicos, são a mesma coisa. E outra questão, professor, preciso ficar lembrando o nome de Estado, nomes? Não, você tem que saber o contexto. O contexto que o Brasil está numa questão religiosa grande, está tendo uma crise interna gigantesca. Por quê? Seguinte, nessa Constituição de 1824, ela foi a primeira Constituição do nosso país. Ela vai ter o Brasil um Estado constitucional católico. E terceiro, vai ter o poder moderador. O que é esse poder moderador? Que o imperador ele poderia intervir em tudo e nomear bispos dentro da igreja. Então, significava que Dom Pedro II poderia interferir dentro da questão religiosa. E aí, em 1864, vai acontecer uma assinatura, uma carta chamada Bula Sílabus, que, primeiro, ela foi assinada pelo Papa Pio IX, perdão, e queria aumentar o poder eclesiástico em diversas maneiras. Segundo, ela queria expulsar os maçons da igreja. E o Dom Pedro, ele era maçônico e veta essa bula dentro do país. Imagina só, uma carta escrita pelo Papa, então vigente, e era para todo mundo católico seguir. Aqui no Brasil vai ser proibido. E aí, em 1874, 2 bispos da Igreja Católica, um de Olinda e outro de Belém, eles não aceitam essa imposição feita pelo Dom Pedro II. Eles alegam, peraí, o Dom Pedro II ele é político, ele é um imperador, ele não é da Igreja Católica. E aí eles não vão obedecer essa imposição feita pelo Dom Pedro II. E aí o que vai acontecer? Eles são eventualmente presos. E aí, é claro, com a prisão desses 2 bispos, que são membros da Igreja Católica, vai ter o rompimento da Igreja Católica com o Estado no Brasil. E aí é a nossa questão religiosa. Terceiro, questão militar.
O que acontece? Vai ter uma academia militar no Brasil, simples. Essa academia tem números em todo território brasileiro, e aqui o objetivo é formar soldados de alta patente. É uma escola para formar generais, comandantes, coronéis. Seguinte, primeiro, essa academia militar, ela tem altos militares que tinham um alto nível de ensino. Aqui o ensino, na época, ele era totalmente de ponta. Ela vai formar uma elite militar e surgiu o interesse pela política dentro dessa academia. Aqui os militares, eles começam a ter a visão que poderiam mexer, poderiam lidar com a questão política dentro do nosso território brasileiro. Três, eles são ligados ao positivismo, perdão. Esse positivismo vai ser uma corrente filosófica que prega a ordem e o progresso. E os militares eles adotam essa corrente filosófica criada pelo Augusto Conte. E aí se tornam republicanos. Olha só, olha que contradição. O Brasil ele é imperialista, ele é império. E aqui o republicanismo é totalmente diferente, avesso, antagônico às questões do Brasil. Então, de 1864 até 1879, vai haver o principal conflito militar e aqui no nosso continente sul-americano, tá? O território sul-americano, perdão, o continente da América e o território. Aqui de 1864 até 1879 vai ter a Guerra do Paraguai. Esse vai ser o principal conflito militar que ocorreu aqui na América do Sul, mais sangrento e mortífero. Primeiro, o exército brasileiro ele sai vitorioso e com prestígio na sociedade. O Brasil ganhou uma guerra, isso é simples, é fácil de entender. Segundo, o exército ele vai voltar abolicionista, porque inúmeros negros eles combatem nessa guerra e saem com grande prestígio e honrarias, condecorados. Porém, a monarquia ela fez promessas de indenizações e não vai haver. O soldado, ela prometia que ia ser muito bem recompensado pós-guerra, chegava no Brasil depois do conflito, ao fim, e não recebia nenhum tipo de regalia da monarquia. Isso daí enfurecia os soldados. E os militares começam a criticar fortemente a monarquia, o Dom Pedro II, dentro do Brasil. E o maior exemplo que nós temos é um comandante militar chamado Antônio Sena Madureira. E a questão militar também, que é representada pelo cartunista, chargista Ângelo Agostini. A gente tem um exemplo aqui, um negro, ele está condecorado com medalhas de guerra, ex-soldado, chegando no Brasil, ele vê que os seus irmãos estão sendo castigados e ele é herói de guerra. Como assim? Então isso é péssimo. Nós teremos a questão abolicionista. E nos anos finais do Império, os escravocratas eles apoiavam o regime imperial dentro do país. Porém, com a abolição assinada pela princesa Isabel, eles vão mudar de lado. Por quê? Eles não foram recompensados, esses dons de escravos, por conta que eles tinham em mente que o escravo era uma coisa, era de propriedade privada. Ao momento que tivesse abolição no nosso território, eles se sentiram muito maus e se sentiram ruins por não terem sido reconstituído nenhum valor em dinheiro sobre esses bens. E a justificativa propriamente esses escravocratas eles não receberam nenhuma indenização do fim da escravidão, então vão se voltar contra a princesa Isabel, que deu a liberdade aos negros. E como que vai ser a proclamação da República no nosso país? A gente já tem formado várias questões, questão militar, a questão religiosa, a questão abolicionista aqui no nosso território. Isso vai explodir a proclamação da República. A gente sabe que tem a questão religiosa, que a igreja já rompeu relações com o Estado brasileiro, questão
dos bispos que foram presos. Nós temos também a questão militar, que os militares eles são republicanos, eles voltam do Paraguai vitoriosos e republicanos. A gente tem a questão abolicionista, que os fazendeiros, a principal fonte econômica no Brasil era a agricultura, então eles se sentiram lesados com a monarquia, então eles decidem sair do apoio do Império. Então, como que vai ser essa proclamação da República? Ela vai ser no dia 15 de novembro de 1889. Instaurou a República Federativa no Brasil, e quase nenhuma participação popular, tá? Os militares que instituíram a República no Brasil. Eles tiram a monarquia, o império, o imperador, e vão colocar o regime de república, ou seja, terá políticos no comando do nosso país. E vai ser com pouquíssima participação militar, ou seja, um golpe. Esse movimento ele vai ser liderado por políticos e militares de alta patente, decretando o fim da monarquia no Brasil. Pois bem, uniu-se e eles decidiram acabar com o sistema monarquista do nosso território e instituir a República. Qual que é o contexto? Primeiro, em 1860, o republicanismo ele ganha poder no país, simples, tá? E aí, depois, em 1870, vai ter o Manifesto Republicano. O que é isso para a proclamação da República? Primeiro, nesse Manifesto Republicano, escrito por vários políticos, dizia basicamente que somos Américas e queremos ser americanos, ou seja, eles alegavam que o Brasil tinha que ser governado por americanos, não por uma família europeia, lembrando que o Dom Pedro II ele é filho de europeus. Outra questão, assinado por 60 membros do Partido Liberal, que era o partido que tinha muito poder no regime monárquico no Brasil. E quais são as propostas desse manifesto republicano, que é o Estado laico, ou seja, a separação do Estado e Igreja, regime republicano e eleições diretas, ou seja, eles não querem ter imperadores, querem uma eleição direta. Outra questão, vão surgir 2 partidos políticos dentro desse manifesto republicano, tá? Depois, esses 60 membros, cada um vai criar um partido. O primeiro que vai ser o Partido Republicano Paulista, PRP, e o segundo Partido Republicano Mineiro durante esse período, tá? Eles vão monopolizar a política aqui no nosso território até 1930. Então, de 1870 até 1930, os 2 partidos que darão as cartas no nosso território brasileiro. Os republicanos eles queriam o poder e vão elaborar um golpe. E aí escolhem o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele era monarquista, por incrível que pareça, e vai lutar na Guerra do Paraguai. Ele vai voltar muito condecorado desse mesmo conflito. Tem um político chamado Benjamin Constant, que ele era republicano e convenceu Deodoro da Fonseca a liderar o movimento. Chegou no Deodoro, deu chamego ali, conversou no ouvido, né? E ele vai falar o seguinte, Deodoro, aqui no Brasil a república tem que ser instituída. A monarquia não tem mais condições e o que nós podemos fazer? Instituir a república, que agora é a bola da vez. O Marechal Deodoro, ele aceita liderar o golpe. Só que, porém, que surgiu boatos que o golpe ele ia ser suspenso por conta que estava programado para o dia 20 eles tomarem o poder. Só que tinha muitos casos, muitos boatos que os dois, o Deodoro da Fonseca e o Benjamin Constant, seriam presos. E aí eles jogam para o dia 15 de novembro de 1889. E aí eles marcham para o Palácio Presidencial no Brasil, que ficava na capital, Rio de Janeiro, então, na cidade do Rio de Janeiro, e aí vai ter a proclamação da República. Deodoro marchou com as tropas e depois a família real retirou eles do poder do mesmo, instituiu a República no Brasil e iniciou a República da Espada, é um período governado por militares dentro do nosso território. Beleza? Então, só para lembrar, no dia 15 de novembro, que é o feriado, nós temos um feriado anual, que é a Proclamação da República, de 1889. Ok? Fim da região, do período imperial e dá início à República no nosso país. Ok? Beleza? Qualquer pergunta, eu estarei aqui à disposição. Espero que todos tenham tido um excelente estudo e eu estarei aqui para as
a próxima. Qualquer dúvida é só chamar, estarei à disposição. Ok? Bons estudos e até a próxima.